Pessoal, a gente vai estar falando agora a respeito de multiplicação de números aí na sua forma decimal, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, né? Que multiplicando, né, os dois números decimais como se fossem naturais, né? Primeira ideia que a gente tem que ter, que a gente pode multiplicar esses números decimais da mesma forma que a gente multiplicava anteriormente os números naturais, e aí a gente colocar a vírgula no resultado, né? Então a gente só vai preocupar com a vírgula só no resultado, de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Então, em resumo, a gente vai fazer o seguinte: como se fossem, né, números naturais, a gente vai estar desconsiderando a vírgula, né? Nesse caso, a gente vai considerar todos os algarismos, porém, a gente vai estar desconsiderando aí, nesse caso, a vírgula. A gente só vai considerar a vírgula no resultado final. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vamos olhar aqui pelo exemplo, né? Por exemplo, 2,85. Deixa eu já colocar aqui, que eu vou fazer vários exemplos. A gente já usa aqui, ó. Então, vai ser 2,85 vezes 1,6. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui, né? Então, primeiro a gente vai armar o cálculo, né? E aí a gente vai fazer o seguinte: para estar multiplicando 2,85 vezes 1,6, a gente pode utilizar a mesma ideia lá da adição de números, né, decimais, colocando vírgula embaixo de vírgula. Porém, existe uma forma mais, como que eu poderia dizer, meninos? Mais rápida, né? Mais tranquila de se fazer, que também é correto, né? Que seria o seguinte: então a gente vai pegar aqui, a gente vai desconsiderar essa vírgula, como se esses números fossem 285 vezes 16, e a gente vai armar o cálculo dessa maneira. Professor, e a vírgula? Que hora que ela aparece? Ela vai aparecer lá no resultado final. Só no resultado final que a gente precisa de preocupar com ela. Então, vamos multiplicar aqui como se fossem dois números inteiros e naturais, nesse caso, beleza? Então, vai ficar mais ou menos assim. 6 vezes 5 são 30. Fica 0. Vai subir 3. Depois 6 vezes 8 é 48. 48 mais 3 é 51. Fica 1 e sobe 5. 6 vezes 2 são 12. 12 mais 5 são 17. Ok? Então a gente multiplicou aqui em relação a essa primeira partezinha. Depois agora a gente vai multiplicar 1 por 5, 1 por 8 e depois 1 por 2, nessa ordem. Então vai ficar 1 vezes 5, que é 5, 1 vezes 8, que é 8, e 1 vezes 2, que é 2. E aí a gente vai estar somando tudo. Igualzinho que a gente aprendeu quando a gente estudou aí multiplicação de números naturais, números inteiros e naturais. Números inteiros naturais, beleza? Falei errado, pessoal. Números inteiros positivos. Os números inteiros positivos que são naturais. E agora a gente vai somar, né? Vamos descer o 0. 1 mais 5 é 6. 7 mais 8 são 15. Fica 5, sobe 1. 1 mais 1 é 2. Com mais 2 são 4. Agora que vem, né, a utilização aí da vírgula, né? Como que a gente vai fazer para estar utilizando essa vírgula? A gente vai retornar agora a vírgula para o valor posicional correto, né, dessas vírgulas. Aqui tem 2,85, aqui é 1,6, e aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai contar quantas vírgulas tem, né? No caso aqui em cima são duas vírgulas,
e aqui embaixo é uma vírgula. Isso tudo, né, depois aí da parte inteira, né? Então a gente considera duas casas após a vírgula, né, que é referente a 85, e mais uma casa após a vírgula referente a 1,6. Então eu totalizo aqui 3 casas após a vírgula, ok? Feito isso, eu vou acrescentar essas 3 casas aqui. De que forma? Primeiro eu considero que tem a vírgula aqui, né? Tá lá a nossa vírgula imaginária. E vou deslocar ela 3 casas para a esquerda, né? E qual que seria a posição dela? Seria aqui entre o 4 e o 5, né? Então ficaria 4,560, né? Então o resultado nosso final seria 4, né? Desculpa. 4,560. Beleza? Vamos fazer mais uma. O próximo aqui no caso, pessoal, né, que a gente pode estar usando de exemplo, é qualquer valor, né? 5,23 vezes, né, multiplicado aí por 3,4. Para colocar aqui 3,41. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? Vamos considerar, né, como sendo tudo aqui números inteiros. Então vai ser 523 vezes 341. Lembrando que a gente pode desconsiderar a vírgula, né, para fazer essa multiplicação. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5. Agora, pessoal, a gente vai multiplicar o 4 por 3, depois o 4 por 2 e depois o 4 por 5. Lembrando que é sempre nessa ordem. 4 vezes 3 são 12, fica 2, sobe 1. 4 vezes 2 é 8, mais 1 é 9. E depois 4 vezes 5, que são 20. E agora a gente vai multiplicar o 3 por 3. 3 vezes 3 são 9. Né? Depois 3 vezes 2 são 6. E depois 3 vezes 5, que são 15. E aí, basta a gente somar tudo, né? A gente vai vir aqui e vamos somar tudo. A gente vai descer, no caso, pessoal, né? O 3, não tem com quem somar aqui. Aqui vai ficar 3. 2 mais 2, que é 4. 5 mais 9, que é 14. 14 mais 9, que é 23, fica 3. Sobe 2. 2 mais 0 é 2, mais 6 é 8. 2 mais 5 são 7. E a gente desce o número 1. Agora que vai entrar a vírgula, né? A gente precisa acrescentar ela. Eu sei que tem uma vírgula aqui e tem uma vírgula aqui. Então aqui tem duas casas após a vírgula e aqui mais 2 casas após a vírgula. Então a gente tem 2 mais 2. Então a gente tem que considerar 4 casas após a vírgula, né? E aí a gente vai colocar essas 4 casas após a vírgula e vamos acrescentar ela aqui no resultado final. Lembrando que a vírgula nossa imaginária está aqui e vamos colocar ela 4 casas após a vírgula. Então, o nosso resultado final vai ser 17,8.343. Ok. E para finalizar, vamos fazer bem rapidinho aqui. 6 vezes 0,2. Então, vai ser 6 vezes 0,2. Ah, professor, o que acontece? Se eu colocar aqui, como que eu vou fazer esse 6 vezes 0,2? Pode vir aqui e colocar o 0,2 em cima. Desconsidera essa vírgula e multiplica normal. Não precisa de se preocupar. 6 vezes 2 são 12. Sobe 1. 6 vezes 0 é 0, mais 1. 1. Beleza? Agora, esse já é aí nosso resultado final, né? O que a gente vai fazer?
a gente vai acrescentar a vírgula e verificar. Aqui tem uma casa, aqui tem 0 casa. Então, uma casa mais 0 casa significa que tem uma casa só. E a gente vai constatar essa vírgula aqui. A vírgula está aqui, vamos colocar uma casa para a esquerda, né? Então, vai ser 1,2, né? Então, 6 vezes 0,2 é igual a 1,2.